Boa noite a todos. É sempre uma alegria renovada, uma satisfação estarmos nos encontrando para falar do Evangelho, os ensinamentos da Boa Nova que tanto bem nos faz aos nossos corações. Hoje, terça-feira, dia 16 de junho, vamos estar prosseguindo no estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que nos serve de base para o nosso Evangelho. Hoje falando do capítulo 61, cujo título é Ministérios. Mas antes vamos buscando os nossos pensamentos, a nossa sintonia, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, esse Pai de infinito amor, de bondade, de misericórdia e compaixão de todos nós. Cumprimentando a Jesus, nosso mestre e amigo de todos os nossos caminhos, cumprimentando aos nossos amigos espirituais e rogando assim, Pai, que a sua luz, o seu amor, através dos nossos amigos espirituais, possam nos trazer a intuição, a inspiração, para que possamos interpretar da melhor maneira possível os ensinamentos contidos neste capítulo. Que assim seja. E vamos então falando de ministérios. Lembrando que ministérios são como missões que nos foram concedidas, funções, obrigações ou ainda apostolados. E Emmanuel foi se inspirar na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, para falar sobre esse assunto, no capítulo 4, versículo 10 da carta de Pedro. E diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E Pedro então escreveu essa carta por volta do ano 64 depois de Cristo, ano em que Nero havia colocado fogo em Roma, incendiando boa parte de Roma. Alguns dizem que era para renovar parte de Roma, outros em função da sua revolta, enfim, perseguindo os cristãos, inclusive naquela época. E logo depois eclode a grande batalha entre judeus e romanos, que resultou na destruição de Israel. E Pedro escreve essa carta um pouco antes disso, a todos os estrangeiros, principalmente aqueles que viviam e residiam na Ásia Menor, exortando-os a permanecerem seguindo os ensinamentos de Jesus, para que pudessem encontrar forças para atravessar essa fase que viria. E Pedro então diz ainda no versículo 7 o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, uma vida de autodomínio e de sobriedade dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurar. Todos vós, conforme o dom que cada um recebeu, consagrai-vos ao serviço um dos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, esse é o versículo 10, que consta do capítulo 61.
E que nos diz então Emmanuel? Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários. Porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro se sentirá que o seu ministério é irmão de tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Então, Emmanuel nos coloca aqui algo extremamente importante sobre a missão que cada um de nós temos, sobre o compromisso e a responsabilidade que nós temos, não só para conosco, mas para com todos. E ele ressalta que dia chegará em que nós estaremos cientes e perceberemos que trabalharemos, na verdade, para enriquecer a Deus. Enriquecer a Deus no sentido de entendermos as finalidades, não só da nossa encarnação, como de enaltecer tudo aquilo que foi nos proporcionado, de tudo aquilo que Deus construiu como grande arquiteto do universo. E essa colocação de missão nos leva diretamente à pergunta número 115 do Livro dos Espíritos, onde Kardec nos orienta sobre uma das finalidades da nossa permanência na Terra. É assim que na parte segunda do capítulo 1, quando se fala da progressão dos espíritos, na pergunta 115, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? No sentido de que, como se uma analogia com relação, uns são ricos e outros pobres, não é? E os espíritos nos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então vejam que cada um de nós, quando aqui chegamos, em realidade, chegamos com uma missão definida, ou seja, com um ministério
que Deus concede a cada um de nós para que nós possamos percorrer o caminho terreno até o nosso retorno ao mundo espiritual. É importante nós lembrarmos de que nada é por acaso, que todos nós temos um trabalho a cumprir, todos nós temos algo a ser feito. E esse algo a ser feito é em benefício próprio, mas maior será esse benefício quanto mais também nós nos dedicarmos a atender ao nosso próximo. Porque é nessa interação diária, nessa interação permanente entre nós e aquelas pessoas que convivem ao nosso redor, é que vai se lapidando o espírito. É através das dificuldades, da dor, do sofrimento, das alegrias, das tristezas, das felicidades que por momentos ocorrem, é que nós vamos nos transformando de tal maneira a caminharmos na direção do nosso engrandecimento espiritual. É isso que nós precisamos ter presente no nosso dia a dia. E é isso que Emmanuel ressalta nesse capítulo, de que todo e qualquer trabalho tem um significado extremamente importante. Eu posso ser pobre materialmente, mas posso ser muito rico espiritualmente. Como pode ocorrer o inverso, eu ser muito pobre espiritualmente e ser muito rico materialmente. E essas diferenças que nos acercam faz com que nós possamos ter as oportunidades do grande aprendizado que cada um de nós possuímos. Aprendizado esse necessário à condição de cada um de nós em que nos encontramos no momento. Pois vamos lembrar que nós somos espíritos oriundos de inúmeras encarnações, de inúmeras fases de aprendizado. Ninguém se torna um perito em uma única encarnação. E hoje nós temos, graças à mídia de forma geral, nós temos a oportunidade de vermos inúmeros irmãos nossos que já em tenra idade demonstram um conhecimento incrível. Mais comum tem sido virilizado pela internet, crianças com 4, 5 anos de idade, excelentes virtuosos, em execução de obras magníficas dos músicos da época do renascentismo. Garotos ou garotas de 4, 5, 6 anos de idade, tocando piano, executando e interpretando obras maravilhosas, como se fossem grandes virtuosos, executando instrumentos, violinos, clarinetes, flautas, etc., como se tivessem estudado 15 anos, 20 anos, ou às vezes uma vida inteira. O que isso vem nos demonstrar? Vem demonstrar que esses espíritos estão se aperfeiçoando, ganhando esse conhecimento, se dedicando em suas missões durante várias encarnações. Pois sabemos que alguém, para se tornar virtuoso na execução das grandes obras musicais, denominadas músicas clássicas, normalmente estuda de 8 a 10 horas por dia, para que consiga se tornar um virtuoso. E o que nós vemos, às vezes, é criança com 4, 5 anos executando essas obras de maneira maravilhosa, fantástica, nos surpreendendo. Da mesma maneira como outro dia surgiu um vídeo com um garoto de 10 anos
discutindo sobre cirurgia, neurocirurgia e cirurgia cardíaca com grandes especialistas nessa área, um garoto que nasceu na Índia. E, graças a isso, a doutrina espírita nos trouxe o conhecimento e nos traz o conhecimento de que essa possibilidade existe porque a vida continua. E a vida, dando sua continuidade, nos dá também a oportunidade da continuidade do aprendizado e do conhecimento. Por isso que é importante nós respeitarmos o trabalho do próximo. Por isso que é importante nós entendermos da necessidade que cada um de nós temos com relação ao trabalho, seja ele qual for, porque todos eles são necessários para a constituição e a estrutura de qualquer sociedade. Da mesma maneira que aquele irmão que se dedica à limpeza da cidade, da organização do embelezamento, do ajardinamento da cidade, né? Enfim, que trabalham nas minas, produzindo carvão, daqueles trabalhadores que se dedicam tão desconhecidos a prepararem os fornos de lenha para que possamos ter o carvão ensacado, embalado em nossas casas para fazermos o famoso churrasco. Vamos lembrar que por trás daquele saco de carvão, daquele carvão, existiram irmãos que se dedicaram a executar esse trabalho, a cortar as árvores, a cortar os pedaços, antes disso até a cultivar essas árvores, plantaram as sementes, cultivaram essas árvores, esperaram crescê-las, podaram essas árvores, serraram, cortaram em pedaços, colocaram nos fornos para que se tornasse o carvão, para que nós pudéssemos, no conforto das nossas casas, utilizá-los. Se alguém já teve a oportunidade de ver como se fazer com que essas árvores ou esses troncos serrados se tornem carvão, é um trabalho extremamente insano, é um trabalho muito duro, terrível, e que com o passar do tempo também causa doenças pulmonares muito grandes. Então é muito tranquilo nós utilizarmos o carvão para estar fazendo o nosso churrasco, sem lembrar de que por trás daquilo tem irmãos que se dedicaram a proporcionar esse produto a todos nós. Por isso que é importante nós respeitarmos cada fato, cada detalhe, cada produto que chega em nossas mãos, porque por detrás deles existiram e existem irmãos que estão se dedicando a elaborar, a cuidar desse trabalho, a se dedicar a esse trabalho. E assim nós podemos perceber a importância de cada um na constelação, que faz com que sejamos todos uma humanidade trabalhando, cada um em prol do seu próximo. É isso que Emmanuel ressalta. E eu gostaria também de, ligado a isso, fazer uma analogia com relação a uma história extremamente interessante, ligada a esse assunto, que é uma historinha que consta num livrinho que eu gosto muito, que chamam Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, do Orlando Nussey. Orlando Nussey nos traz uma historinha bastante conhecida, mas que eu acho que cabe bem neste momento.
que se denomina responsabilidade, que está ligada exatamente à diversidade de funções e à diversidade do trabalho. Porque o trabalho honesto é extremamente honroso, pois ele nos dignifica, ele nos enobrece, ele nos torna responsáveis. E o que nós precisamos é entender que nós precisamos honrar, que nós precisamos respeitar o trabalho de cada um, por menor que ele seja. E Orlando Nussey nos traz essa historinha com o título Responsabilidade, que eu vou me permitir ler a todos vocês. Esta é uma velha e conhecida história de uma empresa que, com o passar do tempo, virou ruína. Era composta por uma grande e talentosa equipe. Entre os vários integrantes, os que mais se destacavam eram ou alguém, ou ninguém, ou qualquer um e o todo mundo. Nessa empresa, o incrível era a união da equipe. Até na hora de cruzar os braços, todo mundo cruzava e quando tinha um trabalho importante a ser executado, todo mundo tinha consciência do mesmo. E todo mundo queria ver os resultados. Mas entre eles tinha alguém que estava certo de que outro alguém faria o trabalho, que era de todo mundo e que qualquer um poderia fazer. Porém, todo mundo cruzava os braços e nunca ninguém fazia o que era preciso ser feito. Então, o que aconteceu? Alguém ficou descontente com todo mundo, porque o trabalho era de todo mundo. E por ser de todo mundo ficou pensando que qualquer um poderia fazer. Mas a verdade é que ninguém imaginava que todo mundo deixaria para alguém fazer. O resultado não poderia ser diferente. Todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Façamos esses simples questionamentos a respeito do assunto. Estamos fazendo o que é preciso ser feito, tanto na vida pessoal quanto profissional, ou estamos deixando para alguém fazer por nós? E as nossas decisões? Você está tomando-as ou está deixando que todo mundo tome-as por você? Será que agora não está na hora de você fazer o que alguém ou qualquer um está fazendo por você? Pensamos nisso e inclua um você ou um eu na sua história. Essa historinha tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, vem ressaltar principalmente o que todos nós deveremos ter presente em nossas mentes e em nossos corações: a responsabilidade dos nossos ministérios, a responsabilidade de nossas missões, como exaltam os Espíritos na pergunta 115, o respeito pelos dons, entre aspas, que Deus nos proporciona através dos seus ministérios, que tenhamos a consciência dessas responsabilidades na execução do nosso trabalho junto a todos os nossos irmãos, para que possamos realmente valorizar todo e qualquer trabalho
justo e honesto, pois sabemos que eles fazem parte do imenso amor que Deus arquitetou para cada um de nós na nossa evolução espiritual. Que assim seja. Então vamos encerrando o nosso evangelho de hoje. E antes de fazê-lo, vamos fazer as nossas vibrações para que possamos ter uma semana profícua, proveitosa, e que possamos levar através do nosso pensamento nesse instante a ajuda, juntamente com os nossos irmãos espirituais, a toda a humanidade, a todos os países, principalmente os que se encontram em conflito, mas a toda a humanidade que atravessa essa pandemia no momento, que a misericórdia de Deus e a sua compaixão possa abraçar a toda essa humanidade e que possamos, ao atravessar essa pandemia, entendermos os desígnios de nosso Pai, no aprendizado profundo que ela está trazendo a cada um de nós. Vamos vibrando pelo nosso país, o Brasil, por todos os seus políticos, para que possam encontrar a harmonia, o equilíbrio, deixando orgulhos, vaidades, e que pensem no trabalho e no objetivo de fazer o bem a todo o seu povo, sem corrupções, sem desvios de conduta, tendo presente a ética e a moral. Vibrando também pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, principalmente as abandonadas de rua, pelos jovens, para que possam ser resistentes aos vícios e às drogas, vibrando especialmente por todos os irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram nesse instante que contraíram, desculpe, essa doença, que possam se restabelecer, que a falange do Dr. Bezerra de Menezes possa estar ajudando a cada um deles. Que a falange de Maria, Mãe de Jesus, console os corações de todos os familiares que têm seus entes queridos nesses leitos de dor. Que possam também, à luz de nosso Pai, a sua compaixão, envolver a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, ajudantes, que estão nesse instante, num trabalho constante, permanente, dedicado, de muito amor, né? Acolhendo a todos esses nossos irmãos. Vamos vibrando pelos nossos lares, muita luz, muita paz, muito amor e muita saúde. Vibrando pelos nossos amigos, parentes, por aquele problema particular que possuímos. E vamos então, nesse instante, buscando uma vibração muito intensa, de muito amor, de muita luz, que vamos entregando nas mãos dos nossos amigos espirituais, para que possam conduzi-las aos locais, às pessoas, considerados por eles os mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos encerrando por aqui o nosso Evangelho, desejando a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos, uma semana maravilhosa, cheia de muita paz, muita saúde,
não é? E que possamos todos, ligados aos ensinamentos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nos fortalecermos para que possamos atravessar, com certeza, com muito amor no coração, com muita certeza, toda essa fase de pandemia. Que Deus nos abençoe e um grande abraço a todos. Que assim seja. Muito obrigado.